Bom dia! Hoje vamos começar uma série extraordinária, um estudo profundo do livro do Apocalipse, e eu te convido a ficar conosco para aprendermos um pouco mais sobre esse livro extraordinário. E eu creio que você deve estar pensando, quando fala de Apocalipse, normalmente as pessoas pensam assim: é o fim do mundo, é catástrofe, é destruição. Especialmente quando você assiste alguns filmes falando sobre Apocalipse, todos eles falam de destruição, de morte, de desgraça. A pergunta é: será que o livro do Apocalipse é um livro que fala de destruição, de morte, de perda? Será que o Apocalipse tem este significado? Você deve estar se perguntando: será que Apocalipse tem esse significado? Porque quando você escuta a palavra Apocalipse, a primeira coisa que vem na sua mente é fim do mundo. Será que Apocalipse está relacionado com o fim do mundo? Será que Apocalipse é um livro difícil de entender porque está cheio de códigos, de símbolos, de coisas que não dá para entender? No estudo que faremos através deste livro, nós vamos descobrir coisas extraordinárias sobre o livro de Apocalipse. Eu te convido a permanecer conosco, a acompanhar esse estudo, para juntos descobrir qual é a vontade de Deus para você. Amém? E a primeira lição desse estudo tem como título Apocalipse, contagem regressiva para o futuro. Que título interessante, não é? Vamos lá? Então veja, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, e eu quero convidar você a ler a Bíblia comigo, nós vamos ler a Bíblia através desse estudo do Apocalipse, é como o livro do Apocalipse chegou até nós. Então vamos lá para o capítulo 1 do Apocalipse, capítulo 1 e o verso 1. É claro, queridos, que esse é um estudo que teremos que fazer de maneira bem compacta, para que o vídeo não fique muito longo e você possa compartilhar aí este vídeo, assistir esse vídeo. Nosso objetivo é fazer um vídeo bem curto, ok? Então, primeira pergunta: como o livro do Apocalipse chegou até nós? Capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e que, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, duas coisas a gente percebe nesse texto. Primeiro, que Apocalipse não é um livro oculto, difícil, como alguns pensam. Pelo contrário, o texto acaba de dizer aqui que Apocalipse é um livro de revelação, que Deus deu para Jesus, Jesus passou para o seu anjo, o anjo passou para João, e o João escreveu para as 7 igrejas, de acordo com o verso 11, né? As igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Segunda pergunta: qual foi o motivo pelo qual João foi preso? Por que João estava na ilha de Patmos, né? Você sabe que Apocalipse foi escrito na ilha de Patmos. E qual foi o motivo? Capítulo 1, verso 9 diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Cristo Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por que ele foi para a ilha de Patmos? Por causa da palavra, por o evangelho, por ele pregar o evangelho. Então ele foi levado para a prisão. Olha que coisa interessante. A próxima pergunta: em que dia João recebeu a primeira visão? Capítulo 1, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, que dia foi? Dia do Senhor. E aí você vai ver diversos textos na Bíblia dizendo que o dia do Senhor é o Santo Sábado. Você vê isso em Êxodo capítulo 20, verso 8 ao verso 11. Você vê em Marcos 2, 27 e 28, Jesus dizendo que ele era o Crion, o Senhor, o dono do sábado, né? Então o dia do Senhor é o sábado, a gente sabe disso. Próxima pergunta: que descrição João fez de Jesus? Olha aí,
Então, a primeira visão que João tem é de Jesus. E ele precisava dessa visão, sabe por quê, irmãos? Para que lhe desse conforto. Ele era o único dos discípulos que ainda estava vivo. Ele estava preso. Ele iria receber uma série de visões, de coisas extraordinárias. Então, se ele não visse primeiro Jesus, porque ele também foi o único discípulo que viu Jesus crucificado, se ele não visse Jesus glorificado, ele não ia ter forças para escrever o Apocalipse. Então ele precisava ter esta visão. Capítulo 1, verso 12 ao verso 16, diz aí, ó: virei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio deles um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, vestes ricas, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao de bronze, como polido. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então a gente percebe aí como era, né? Seus vestidos, sua cabeça. Era uma descrição de Jesus Cristo no meio da igreja. E aqui tem uma primeira lição a aprender. Não importa o que esteja acontecendo aqui com a igreja, mesmo diante desta pandemia, Deus está no meio, Deus cuida, está no controle, a igreja é dele, não tenha dúvida disso, a igreja é de Deus. Jesus é o personagem principal do Apocalipse e você vai ver isso ao longo do estudo. Então, João vê Jesus, ele precisava ver Jesus. Qual é a reação de João depois desta visão? Verso 17: quando vi, caí aos meus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, sou eu, o primeiro e o último. Reação de João. João ficou apavorado, né? Ele viu, e agora, preocupado. Que ordem foi dada então para João? Verso 11: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. E o verso 19 repete: escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Essa é a ordem que é dada para João. Escreve. Com que objetivo foi escrito o Apocalipse? Então tem um objetivo. Qual é o objetivo? Verso 1, que a gente já leu, diz: escreve essas coisas que em breve vai acontecer, e envia. Então, o objetivo é mostrar para o povo as coisas que em breve iria acontecer. E também no capítulo 22 e o verso 6 também tem um outro objetivo, que é: diz-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus do Espírito das profecias, enviou um anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vai acontecer. Então veja, Apocalipse é um livro que revela as coisas que em breve iriam acontecer. Olha que coisa interessante. Então, 2 propósitos objetivos do livro de Apocalipse: revelar quem é Jesus e mostrar as coisas que em breve iriam acontecer. Ok? Que coisa interessante, né? Apocalipse é um livro escrito em códigos, você vai perceber isso, e nós vamos ver o significado de todos esses códigos. Não se preocupe, cada um desses códigos. Capítulo 1, verso 12, diz assim, ó: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros. O que são esses 7 candeeiros, né? E quando a gente percebe que esses candeeiros representam a luz, a gente vê na descrição aqui que Apocalipse 1, verso 16, também fala tinha na mão direita 7 estrelas, da sua boca saía uma espada. Então tem muitos códigos e a gente vai descobrir cada um desses códigos. Nós vamos definir cada um desses códigos. Você vai acompanhar esse estudo, e nesse estudo você vai descobrir muita coisa maravilhosa. Mas tem uma promessa, existe uma promessa especial feita para todos aqueles que estudam o Apocalipse. Está aqui no capítulo 1, verso 3, diz assim, ó:
Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Então, nos acompanhe, nós vamos descobrir todos os mistérios do Apocalipse. Eu espero você no próximo estudo. No próximo estudo nós vamos falar sobre as 7 igrejas. Nos acompanhe, esteja conosco. Em breve você vai descobrir cada detalhe deste estudo. É minha oração, é meu desejo. Mas antes de finalizar, eu preciso fazer a declaração de fé. Você crê na origem divina do livro de Apocalipse? Crê que foi Deus que enviou esse livro para João? Então, diga assim. Você concorda que Jesus é o personagem principal do Apocalipse e que o objetivo do Apocalipse é mostrar as coisas que em breve vai acontecer? É isso mesmo? Muito bem, coloque aí nos comentários, eu creio, eu aceito. Você acredita que Deus nunca esquece de seus filhos e assim como nunca esqueceu do apóstolo João? Se esse é seu desejo, a minha bênção final é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus, de acordo com Filipenses capítulo 4 e o verso 7. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado por esse estudo. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe e que possamos, através desses poucos minutos, mostrar o teu propósito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha um bom dia. Até o próximo estudo. Eu espero por você.